Livro Enganado pela Nova Era, capítulo 4. O ego superior assume o controle. Estava sem saber como dar a má notícia a Cat. Sentado ao seu lado, eu me sentia constrangido e embaraçado. Seus cabelos castanhos cacheados repousavam delicadamente sobre meus ombros e ela estava bonita, de calça jeans e suéter cor-de-rosa. Cat e eu estávamos nos encontrando regularmente por várias semanas. Tínhamos planejado passar a tarde juntos na praia. Como é que eu explicaria isso para ela? A notícia foi uma tremenda surpresa até para mim. Não esperava por aquilo. Ela surgiu na minha mente logo que eu acordei pela manhã. Era como se meu ego superior tivesse se manifestado como uma voz interior da consciência que falou a mim de maneira muito clara. Alguma coisa bem lá no fundo de mim sabia que o ego superior não estava brincando. Dava para sentir. Depois de ter ouvido a instrução, fui afetado profundamente, como se uma tensão tivesse sido colocada dentro de mim. Lutei para pensar nas palavras certas. Queria lhe dar a notícia mais tarde, no final do dia, para amenizar a coisa. Mas a voz disse, não, você deve lhe dizer assim que a encontrar. A tensão interior estava me deixando maluco. Cat, eu tinha um nó na garganta, engoli seco e então tentei novamente. Cat, ouça. O quê? Ela replicou de modo desinteressado, olhando para algum lugar da sala. Tenho uma notícia desagradável para você. Ela não se mexeu. Terminou. Temos que deixar de nos encontrar. Fiquei surpreso ante a facilidade com que as palavras finalmente saíram dos meus lábios. Cat não respondeu. Pensei que talvez ela não tivesse entendido. O quê? Ela gritou de repente. O que você quer dizer? Está tudo terminado entre nós. Você tem que ir. Não sei como explicar. A essa altura, Cat olhava fixamente para mim. Não tem nada a ver com você, assegurei. É alguma coisa dentro de mim. É difícil descrever, mas acordei esta manhã e simplesmente tive certeza de que deveríamos terminar. Cat parecia chocada. Ela disse, você não disse nada ontem à noite. Pensei que estivéssemos tendo momentos maravilhosos. Não conseguia pensar e permaneci em silêncio, como se tivesse ficado mudo. Will, você tem certeza de que está tudo bem? Ela perguntou com um ar de preocupação. Cat, estou bem, acredite. Isso não tem nada a ver com você. Você não fez nada de errado. Eu só sinto a necessidade de ter um espaço para estudar meus livros espiritualistas. Comecei a ficar nervoso, desconfortável mesmo. Disse-lhe que precisava de um copo de água e então saí da sala só para quebrar a tensão. Andando de um lado para o outro na cozinha, recordei o que havia acontecido naquela manhã, assim que acordei. A voz do interior da consciência havia falado claramente comigo. Termine seu relacionamento com Cat. Ela havia dito. Ela tem que ir embora. Você precisa de mais tempo para estudar seus livros metafísicos. Eu gostava da Cat e não queria prejudicar nosso relacionamento, mas eu também notava que ela atrapalhava meus sérios estudos dos livros de metafísica. Tentei consolar com o pensamento de que talvez os guias quisessem que eu me casasse com uma alma gêmea em algum ponto no futuro, quando chegasse o tempo certo. Quanto a Cat, ela não sabia o que pensar sobre o meu interesse na metafísica. Agora ela iria concluir que eu era completamente louco. Ao voltar à sala, notei que lágrimas rolavam pelas suas faces. Daí me senti péssimo. Fiquei em pé, parado por alguns instantes, sem saber o que fazer. Então me sentei ao seu lado e coloquei meu braço em seu ombro. Cat, eu sinto muito mesmo. Acredite, eu não estou chateado com você, nem qualquer coisa parecida. Então, por que é que você não quer que nosso relacionamento continue? Ela perguntou entre soluços. É tudo uma questão de destino, respondi. Ela permaneceu ali imóvel, sem dizer uma palavra, olhando para o vazio. Senti-me embaraçado. Contudo,
Estava decidido e não cogitei mudar de ideia. A decisão estava tomada. Intuitivamente eu sabia que as coisas tinham que ser assim. Coloquei-me de pé e perguntei se Cat não gostaria de tomar uma xícara de café. Ela abanou a cabeça. As lágrimas ainda rolavam pelas faces. Passaram-se alguns minutos de silêncio. Finalmente encaminhei-me à porta da frente. Ela me seguiu. Voltando-me para ela, dei-lhe um grande abraço. Despedimos-nos e cada um seguiu seu caminho. Já fazia 2 meses que eu frequentava as aulas do Caminho Iluminado. Agora sentia-me ansioso por começar o sério estudo dos livros sobre metafísica que eu havia comprado. Uma das matérias que tínhamos no Caminho Iluminado consistia num estudo sistemático do livro de Alice Bailey, O Tratado sobre Magia Branca. Achei o livro fascinante. Ele dizia que o guia espiritual de Juhalku havia ditado por telepatia o conteúdo do livro a Alice Bailey, uma discípula dos guias. Ela vivia na América e atuava como escrevente do manuscrito do livro, iniciando seu trabalho em 1919. O Caminho Iluminado vendia aproximadamente 20 livros diferentes citados por de Juhalku a Alice Bailey. Eu havia comprado vários e agora começava a estudá-los detalhadamente. À medida em que estudava esses livros e frequentava as aulas no Caminho Iluminado, comecei a perceber que minha conexão com o centro não era de forma alguma acidental. Eu considerava minha associação com este centro metafísico como uma parte do plano para meu destino nesta vida. Acreditava que a intenção divina me dirigiu até Muriel, a fim de que eu recebesse treinamento e desenvolvesse minha consciência. Considerava meu destino fazer parte do movimento da nova era, a grande manifestação do plano de Deus para o planeta Terra. Algumas semanas depois que Cat e eu terminamos, o motor do meu velho Ford verde fundiu. Uma densa e mal cheirosa fumaça azul saía do escapamento. Tendo trabalhado como mecânico, diagnostiquei que o pistão havia se desintegrado e então decidi desmontar o motor e trocar a peça quebrada. Sempre que era necessário, eu mesmo consertava meus carros, não importava a extensão do estrago. Uma vez comprei um carro novo, mas achei muito monótono, porque nunca precisava de conserto. Então passei a comprar carros mais velhos, porque sabia que se estragassem, eu poderia cuidar deles. Isso fazia parte do meu estilo de vida. No sábado seguinte, ao enguiço do automóvel, levantei bem cedo para começar o conserto. Tudo estava pronto. Aluguei um guindaste para tirar o motor do lugar e organizei a garagem de modo que pudesse trabalhar com eficiência. Tomei rapidamente o desjejum, porque estava ansioso para começar a grande cirurgia no motor. Geralmente eu praticava meditação logo após o desjejum, mas naquela manhã havia decidido deixá-la para depois. Eu estava vestindo um macacão de mecânico quando ouvi a voz interior da consciência incitando-me a fazer a meditação. Mas com pressa de começar a trabalhar no carro, ignorei a voz. Contudo, ela persistia até que finalmente atendi o conselho e decidi meditar por 5 minutos, mais ou menos. Assentei-me de pernas cruzadas no carpete de meu quarto e tentei me acomodar da maneira mais confortável possível. O macacão não ajudou muito. Depois de passar pelos rituais de invocação e da visualização ensinados no Caminho Iluminado, permaneci em silenciosa meditação. Meu pensamento interior tornou-se surpreendentemente claro. A voz interior da consciência falou: "Você está perdendo seu tempo consertando esse Ford velho. Está condescendendo com um velho hábito que agora está obsoleto. Jogue fora esse carro velho e compre um novinho em folha." Meu ego superior então explicou que, em lugar de gastar o precioso tempo com a manutenção de carros velhos, eu deveria estar devotando a maior parte do meu tempo livre à meditação, contemplação e estudo da literatura da nova era.
Você precisa compreender profundamente o conteúdo dos livros metafísicos de Alice Bailey, disse a voz interior. Surpreendi-me grandemente com a clareza e a lógica de pensamento durante a meditação. Era como se uma maneira totalmente nova de perceber as coisas estivesse se abrindo diante de mim. Pude ver nitidamente a tolice do meu antigo padrão comportamental e de pensamento. Apesar de minha personalidade ter prazer no desafio de reconstruir motores, pude notar que eu estava perdendo tempo e energia valiosos. O pensamento de minha personalidade afirmava que eu não tinha recursos financeiros para comprar um carro novo. Ele arrazoou que eu deveria consertar o Ford velho como havia planejado e então vendê-lo, de modo que tivesse mais dinheiro para o pagamento da primeira parcela do carro novo. Você continua pensando da maneira antiga, interrompeu o ego superior. Liberte-se do velho ego. A consciência da pobreza é uma atitude obsoleta. Ela porá obstáculos ao seu desenvolvimento e crescimento. Você deve mandar esse carro para o ferro velho e confiar que Deus cuidará de todas as suas necessidades financeiras. Decidindo relutantemente dar o passo da fé, encerrei a meditação recitando a grande invocação. Ao me levantar, tirei o macacão e telefonei para o ferro velho, a fim de fazer os arranjos. O processo da meditação pareceu ter operado de maneira muito prática. Era de surpreender com que clareza meu ego superior me havia mostrado a tolice de consertar o velho Ford. Ao ouvir a voz interior, fui capacitado a romper com os antigos padrões de pensamentos e ações. Agora podia compreender a afirmação de Muriel quando dizia que um processo de transformação ocorreria na vida daquele que respondesse à sabedoria do ego superior. Pude ver que se eu tivesse permitido que minha velha personalidade operasse como fizera durante anos, a fio, não haveria meio de mudar e expandir minha consciência para métodos novos e mais sábios de lidar com as situações. Muriel salientava constantemente a necessidade de se permitir que o ego superior assumisse o controle e dominasse a personalidade. O ego inferior, com seus velhos padrões de hábito e métodos ineficientes de atuação, tinham que ser renunciados. Ela enfatizou que o único meio de acesso à consciência suprema do ego superior estava na prática da meditação. O conselho relacionado à experiência do velho Ford despertou-me fortemente para o fato de que ainda havia muito o que ser mudado em mim. Fiquei excitado diante das possibilidades que se me apresentariam se eu continuasse praticando a meditação. Talvez eu pudesse me tornar muito sábio e desenvolvesse uma apurada agudeza de espírito no mundo dos negócios. Talvez eu pudesse desenvolver talentos que me eram desconhecidos. Se eu pudesse penetrar no poder e na sabedoria dos cosmos, pensei, uma nova visão de excitantes possibilidades vocacionais se abriria diante de mim. Talvez eu pudesse me tornar um líder político, ajudando na realização da vontade dos guias na área governamental. Dias depois, na mesma semana, recebi claras orientações durante a meditação para comprar um modelo específico de carro. A voz da consciência deixou claro: compre um Champ. Esse é o carro certo para você. Os guias querem que você adquira um Champ. Eu não consegui entender por que deveria comprar esse modelo em particular. Não teria sido minha escolha para um carro novo. Rebelei-me contra a orientação e dirigi-me a uma concessionária Volkswagen, a fim de examinar um Scirocco, modelo que atraiu minha atenção. Enquanto eu dirigia uma picape emprestada, a voz interior da consciência começou a falar comigo. Era tão clara como quando estava em meditação. Ela disse: compre um Champ. Você está perdendo tempo visitando a concessionária Volkswagen. Compre um Champ, é o melhor carro para você. Fiquei surpreso ao ouvir minha consciência falando dessa maneira diferente.
Na verdade, fiquei ressentido com sua intromissão em meus planos. Eu queria ser livre para escolher meu próprio carro. O que me surpreendeu foi o fato de poder distinguir a voz, mesmo dirigindo numa via expressa. Comecei a duvidar se aquela era mesmo a voz do meu ego superior. Talvez não passasse de lixo em minha mente, asneira inconsciente. Ignorando o apelo da minha consciência, continuei em direção à concessionária Volkswagen. Senti-me muito bem dentro do siroco durante o teste de trajeto pelas ruas da cidade. De repente, a voz da consciência interferiu. Você está perdendo seu tempo. Os guias querem que você compre um Champ. Ela protestou. É o melhor carro para você. Obedeça ao seu ego superior. Nós sabemos o que é melhor para você. Esqueça a Volkswagen e compre um Champ. O vendedor fez seu melhor para tentar me vender o Volkswagen, mas ele não percebeu que estava competindo com um conselheiro invisível. Saí da concessionária irritado pelo fato de a voz da minha consciência ter me aborrecido novamente. Tinha planos de visitar a Toyota em seguida, portanto, dirigi-me para lá. Pelo meio do caminho, a voz outra vez falou. Por que você não ouve? Nós já lhe dissemos que o Champ é a melhor opção para você. Você está perdendo seu tempo indo à concessionária da Toyota. Compre um Champ. Então, me perguntei, quem são esses nós de quem a voz está falando? Seria possível que os guias estivessem falando a mim através de meu ego superior? A voz era tão nítida que resolvi deixar a via expressa e estacionei a picape. Decidi meditar ali mesmo, no veículo, depois de passar pela costumeira invocação e pelo ritual de imagens mentais. Relaxei na meditação. A mesma voz interior da consciência começou a falar de novo. Compre o Champ. Aconselhou ela gentilmente. É o carro certo para você. Você vai gostar dele. Pensei em como havia sido sábio o conselho de jogar meu Ford fora. Vi também que meu salário era mais que suficiente para comprar um carro novo, apesar da minha personalidade ter inicialmente alegado que eu não tinha dinheiro suficiente. O ego superior certamente sabia o que estava fazendo. Decidi fazer uma experiência. Concordei em fazer exatamente o que minha voz interior ordenava. Se acontecesse de o Champ ser um carro ruim, então eu saberia que aquela voz interior da consciência era uma fonte na qual não se podia confiar no que diz respeito à orientação técnica. Dei meia volta e dirigi-me à concessionária. Você está fazendo a coisa certa. Não se incomode em olhar outros carros. Compre o Champ, confirmou a voz enquanto eu dirigia. Fiquei surpreso com a persistência da voz interior. Ela parecia capaz de irromper em minha mente a qualquer momento. Contudo, a voz definitivamente não pensava como eu normalmente pensava. Concluí que aquele deveria ser meu ego superior e que ele poderia operar fora da meditação com quase tanta clareza quanto durante a meditação. Parecia-me que os guias, ou possivelmente o Espírito de Deus, entre aspas, era capaz de falar a mim diretamente através daquela voz da consciência. Depois de algum tempo, comprei um Champ. Era um ótimo carro e eu gostei muito dele. Passei a acreditar que se aliasse à minha vida a voz do ego superior, Deus, entre aspas, me abençoaria. Esforcei-me por desenvolver uma fé que me permitisse entregar minha vida à vontade de Deus, expressa por meio da voz de minha consciência. Eu acreditava que, assim fazendo, alcançaria a abundância e a alegria da nova era e experimentaria tanto bênçãos materiais quanto abundante felicidade ao concretizar o plano para o meu destino. Depois de passar vários meses praticando a meditação, tornei-me capaz de perceber mais claramente a silenciosa voz da minha mente interior. Tornou-se-me também muito mais fácil verbalizar essa voz interior durante as sessões de canalização em grupo.
O segredo parecia estar na habilidade de diferenciar a voz do ego superior da voz da inteligência comum, a personalidade, uma habilidade desenvolvida pela prática e perseverança. A canalização realizada nos grupos começou como uma verbalização dos pensamentos do meu ego superior. Quando eu começava a falar, as palavras fluíam, vindas por sua própria vontade, e eu podia canalizar longas mensagens. Quando canalizávamos os guias, eu cria que o guia falava por intermédio do ego superior da pessoa que realizava a canalização. Eu desejava ser usado pelos guias como um meio para realizar o trabalho divino. Notei que a estranha luz branco-dourada dentro da minha testa estava, agora, presente em quase todas as minhas meditações. Às vezes, a luz assumia uma tonalidade lilás ou violeta. Por fim, questionei Muriel acerca daquela luz. Ela explicou que era causada por uma energização do centro do terceiro olho, o chakra mais importante localizado perto da glândula pineal, na parte frontal do cérebro. Ela enfatizou que a meditação provoca mudanças psicológicas nas células cerebrais à medida em que a luz opera sua obra transformadora. Ao estudar os livros da metafísica, aprendi que o centro do terceiro olho é supostamente um centro de energia ou chakra ligado ao desenvolvimento da intuição e do poder psíquico. Pressupõe-se que o ato da meditação facilita a absorção da energia cósmica para dentro dos vários chakras, com o fim de aumentar seus níveis de energia e promover o desenvolvimento de poderes divinos. Muriel explicou que o desenvolvimento do centro do terceiro olho daria à pessoa visão celeste, uma habilidade de adentrar em visão nas esferas espirituais, ter visão espiritual, por assim dizer. Supõe-se que, quando o centro está plenamente desenvolvido, o indivíduo pode perceber fisicamente lugares e acontecimentos distantes e ver até mesmo os anjos ou outros seres espirituais. Eu estava ansioso por desenvolver estas habilidades. Parecia-me que o objetivo central do treinamento no caminho iluminado era o de capacitar uma pessoa a se afinar com seu ego superior e usá-lo como fonte de orientação e sabedoria. Muriel afirmava repetidas vezes que só se pode alcançar o ego superior por meio da meditação. Ela também enfatizava a necessidade de se construir uma ponte entre o ego inferior, a personalidade, e o ego superior, o ego da alma ou de Deus. Na terminologia metafísica, essa ponte denominada Antakarana é simbolizada por um arco-íris e é comumente chamada ponte do arco-íris. Isso explica por que o arco-íris é um símbolo comum da nova era. Evidentemente, ele não tem o mesmo significado de seu equivalente cristão, que simboliza o concerto de Deus com Noé. Foi-me ensinado que o indivíduo tem que experimentar uma transformação no estilo de vida e na consciência à medida em que se esforça por disciplinar-se e deixar sua personalidade sob controle da alma. Por exemplo, se eu tivesse recusado terminantemente obedecer à voz do meu ego superior quando ordenou que eu terminasse o relacionamento com Cat, o desenvolvimento da minha consciência teria sido severamente restringido, não importa quanta meditação que praticasse. As aulas enfatizavam constantemente que obediência ao ego superior é um requisito muito importante para o progresso no caminho da consciência de Deus. O fato de ter terminado com Cat, de ter jogado fora meu velho Ford e de ter comprado o Champ foram passos de obediência da minha parte, que constituíam os primeiros degraus no processo de permitir que a voz do ego superior assumisse completamente o controle de minha vida. Gradualmente, comecei a receber todos os tipos de orientações, geralmente durante a meditação, que resultaram em drásticas mudanças em minha vida. Fim do capítulo 4.